Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso projeto de desenvolvimento ministerial. Como nós falamos nos vídeos anteriores, a nossa proposta não é de trazer um estudo específico sobre essas temáticas, mas sim lhe direcionar sobre situações, temáticas, condições importantíssimas que você precisa tratar e que não pode passar despercebido na igreja. E hoje nós falaremos sobre o departamento de homens. Nós tratamos sobre alguns departamentos aqui que são imprescindíveis para a Igreja de Cristo em nosso tempo. Nós entendemos que essas atuações que nós estamos chamando de departamento estão relacionadas com a atuação da igreja, com a função da igreja, como ordenanças que Cristo deixou, onde nós não podemos negligenciar, e organizar, departamentalizar é uma forma de cumprir essa orientação de Cristo. Nós falamos em vídeos anteriores que você não vai ver a Bíblia dizendo que você tem que cumprir um departamento. Mas a Bíblia, por exemplo, ela vai dizer que a gente tem que cuidar dos órfãos, dos famintos, das pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. A Bíblia está usando esse termo? Não cita dessa forma. Mas nós usamos os recursos sociais, né, teóricos, filosóficos que nós temos de suporte e linkamos dentro dessa visão de organização e departamento para que a gente cumpra o papel assistencialista, por exemplo, como nós já citamos aqui em vídeos anteriores, quando falamos de assistencialismo. E o ponto de hoje, talvez se você tiver um grande número de homens em sua igreja, talvez seja interessante você de repente ter um departamento, ter uma agenda, ter uma programação específica e direcionada. Mas algumas realidades, né, nós vivemos situações, experiências onde o ministério tem até uma quantidade considerável de pessoas, mas a quantidade de homens é bem limitada, né? A predominância não é só na igreja, nossa sociedade é maior da presença feminina da mulher. Então, talvez se você tiver poucos homens, não seja interessante você ter um departamento, gerar uma demanda, gerar uma liderança para isso. Mas, por mais que a temática aqui esteja relacionada ao departamento de homens, e se você não tiver a condição, a demanda, ou de repente você veja que não é viável você criar um departamento dentro para tratar essa estrutura. Mas é muito importante que você entenda a proposta e de repente você não tem um departamento específico com líder, com vice, com assistente, com a rotina definida, mas é importante você gerar um tempo, você gerar uma condição, gerar uma oportunidade para que você possa tratar desse assunto. E nós partimos do princípio, quando falamos do nosso objetivo de tratar um departamento de homens, é conseguir conversar diretamente com todos os homens da igreja, para que cada um entenda o seu papel e a sua função. Todo homem que ele está consciente do seu Criador, de quem o criou, do porquê ele foi criado, ele conhece a si mesmo e entende o seu papel, ele nunca estará perdido, ele nunca estará confuso, ele nunca estará angustiado. Isso é notório. Então, nós precisamos ministrar, direcionar especificamente os homens, principalmente em nosso tempo, por conta das adversidades culturais que nós temos vivido na igreja do nosso tempo. E o que nós temos visto é que há uma ação, há uma onda, né, organizada. E por mais que alguém tente dizer que é teoria de conspiração, que não tem nada a ver, mas nós não temos tempo para isso hoje, mas eu consigo te mostrar, eu consigo trazer evidência para você através de ideais filosóficos, liberalistas, relativistas, o que nós chamamos hoje de cultura woke,
Então, nós conseguimos entender em todas as esferas da sociedade, no ramo empresarial, nas grandes mídias, nas redes sociais, nas estruturas educacionais, principalmente estruturas públicas de educação, que há uma ação em conjunta, que há uma orquestra de ações para retirar a figura bíblica do homem sobre a sociedade. Há um processo de desconstrução dos ideais cristãos em nossa sociedade. Eu não estou aqui falando de posicionamento político, eu estou falando de posicionamento ideológico, filosófico. A impressão que eu tenho é que todas as coisas estão cooperando para desconstruir aquilo que Deus tem sobre o papel do homem e também da mulher e o papel dos filhos. A estrutura da família, a autoridade do pai, a autoridade da mãe e a autoridade também que há sobre os filhos. Há obrigações e há vantagens, há responsabilidades para cada um deles. E o que eu tenho como entendimento é que tudo que acontece no nosso tempo é para desconstruir tudo aquilo que eu chamaria de cultura bíblica. A nossa cultura hoje, né, tem servido um propósito anticristo, para desconfigurar, para relativizar, para desmerecer e diminuir a estrutura bíblica. E isso acontece também com a figura específica do homem. Por isso que eu citei aqui circunstâncias, situações onde todo homem, ou ele já cumpre esse papel, ou então um dia ele será. Então, a orientação que eu tenho para você é que nós precisamos reunir os homens. Eu não sei sobre qual circunstância que você vai fazer isso. Eu não sei se você vai criar, lógico que depende também da disponibilidade, da rotina da igreja, e a gente também tem que tomar muito cuidado com essa questão de muito evento, muita demanda, muita reunião, para que a gente não sobrecarregue as pessoas, mas eu acredito que pelo menos uma vez no mês, não sei se de repente seja algo mais espontâneo, uma reunião em roda aberta, se for algo que você vai reunir os homens da sua igreja, ir para um parque, ou se você vai fazer um culto, né, formal, seguindo a liturgia de culto, e na hora da palavra você vai tratar desses temas. Eu não sei como é que Deus vai lhe direcionar, mas eu só quero que você entenda, e o meu objetivo hoje aqui, com esse vídeo com você, para tratar sobre o departamento de homens, é mostrar para você que pelo menos uma vez no mês, você precisa reunir os homens da sua igreja e validar sobre algumas questões importantíssimas com eles. A questão da criança. Hoje nós temos visto que há um processo de desautorização do papel de autoridade dos pais sobre as crianças. Nós temos a evidência, entendemos através das Sagradas Escrituras que a criança ela precisa ter o cuidado, o amparo do seio familiar, é obrigação dos pais. Então a criança ela precisa ser cuidada. A infância é um processo de cuidado, de supervisão. O adulto, os genitores, principalmente o pai e a mãe, ele precisa ter um papel ativo na orientação, na instrução, na condução do caminho. Esse caminho não é o caminho só, o caminho bíblico, o caminho religioso, a visão religiosa, mas também o caminho educacional, o caminho de aprendizagem, né? Ter tempo, passar tempo com a criança, ensinar um esporte, ensinar uma habilidade que o pai ou a mãe tenha, transmitir isso, né? Levar esse legado, gerar memórias positivas na criança. Poxa, eu aprendi isso aqui com meu pai me ensinou a andar de bicicleta, meu pai me ensinou a jogar um xadrez, eu brincava de uma brincadeira com meu pai, eu brincava de esconde-esconde com meu pai, eu aprendi isso com meu pai, né? E a criança, ela precisa ter um entendimento sobre o princípio de honra e autoridade. E o que nós temos visto é justamente que tudo aquilo que tem sido direcionado, tudo aquilo que você vê na mídia e o comportamento de muitas crianças
em famílias, inclusive cristãs, é justamente esse. A gente vê uma desestrutura familiar, com o distanciamento da figura do pai e da mãe, crianças sendo cuidadas por escolas integrais, ou por babá, ou por pessoas que ajudam, ou então por familiares. Eu entendo a questão do trabalho, da necessidade, da demanda, né? Nós vemos uma autonomia, né? A criança é a coitadinha, a criança é o oprimido, a criança tem que escolher, tem que entender o que é que ela já sabe, considerar o que ela já sabe. Então, desde cedo você já vai relativizando as coisas para a criança, dando opção de escolha para quem não tem capacidade de escolher, relativizando as coisas, dando autonomia para quem ainda não consegue discernir ainda o bem do mal. Então, desconstrói a figura de autoridade, se desmerece a autoridade dos pais. Uma criança que não tem um entendimento de autoridade, de respeito aos pais, ele vai respeitar as outras figuras de autoridade? Uma criança que não respeita pai e mãe dentro de casa, ele vai respeitar o professor na escola? Ele vai respeitar a coordenadora pedagógica? Ele vai respeitar o diretor? Ele vai respeitar a professora da salinha do Ministério Infantil na igreja? Ele vai respeitar o pastor da igreja dele? Ele vai respeitar o adulto vizinho mais velho? Ele vai ter a consideração de pedir a bênção? Ele vai ter a ideia de respeito sobre um idoso? Ele vai entender que ele não é o centro das atenções do mundo e que talvez existam outras pessoas também na qual ele precisa aprender e a praticar a empatia, a misericórdia? Então, nós precisamos validar principalmente com os pais que tipo de instrução, de educação, que referência cristã que nós estamos passando para os nossos filhos. E principalmente como que está o comportamento, a conduta das nossas crianças. Qual o nível de participação, por exemplo, que os pais têm com a rotina escolar. Eu vivenciei uma situação com um amigo que ele nunca participou da rotina escolar do filho e teve uma situação onde a mãe precisou ficar ausente, ele teve que ficar com os filhos e teve que direcionar isso. E aí me ligou pedindo socorro, porque não sabia o que fazer, direcionar, ele não sabia nada do menino, ele não sabia nem que sério o menino estava. Ele estava criticando o material, a atividade que foi passada. Na visão dele, o menino não deveria fazer aquela atividade, não estava em ponto. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele ali naquele momento. Mas o cara tá ali, às vezes, somente preocupado, não. Eu tenho que botar só o recurso dentro de casa, o dinheiro, pagar a conta, né? Então, assim, e o processo educacional? E o processo de instrução, de fazer parte, de gerar referência, né? E o ensinamento que você está passando não verbal para ele, com o seu distanciamento, com o seu não envolvimento com a rotina dele, com o desenvolvimento intelectual dele. Então, precisamos parar um tempo para refletir sobre essas coisas, né? O papel do cristão cidadão, né? Como que eu devo me posicionar como homem na sociedade? Qual é o meu papel? Todo homem, um dia, né, já foi uma criança. Se ele foi uma criança, ele tem os pais, ele tem genitores, então ele precisa aprender o princípio de honra aos pais, de autoridade. Todo homem, ele é cidadão. Todo homem, um dia, se tornará um líder ou um sacerdote, principalmente dentro do contexto do reino de Deus cristão. Todo homem um dia poderá ser um esposo e um pai. Então, eu preciso conversar com os homens para que ele entenda qual é o meu papel como filho. O respeito, a autoridade. Eu estou falando na perspectiva de criança, mas e o adulto que tem um pai vivo? E que talvez não está sendo presente, talvez não dá uma atenção, talvez não tem paciência, talvez não visita, talvez não para ouvir, talvez não sai, não interage. Idosos em situações de dificuldade, de mobilidade, né, com certas limitações. Então, vive naquela frenesia, não tem tempo, não tem paciência, a história é essa, a história é aquela, não consigo ouvir, não passa tempo, não entende, não para ouvir. Não entende, por exemplo, que uma vez o seu pai te levou para passear porque ele entendeu a importância do lazer para você e que talvez esse papel tenha que inverter. Talvez chegue um tempo onde você, como um filho adulto e ter um pai idoso, você precisa estimular esse lazer.
que talvez ele não tenha mais disposição, a depressão é uma condição, às vezes, natural da própria velhice, que você vai ter que fazer aquilo que um dia ele fez com você, porque ele entendia a importância do lazer, da higiene mental, do sair, do interagir, do bater um papo. Então, eu entender o meu papel como filho, eu entender o meu papel como cidadão, eu como homem entender o meu papel como líder, como sacerdote, como representante do reino de Deus, eu entender qual é o meu papel, qual é a minha função como esposo. Homens confusos que ainda não sabem, não têm convicção sobre a visão de Deus sobre o papel de um marido. Ele casa sem saber qual é a obrigação do marido. Ele acha que ser marido é simplesmente o fato de você sustentar, de você ter acessibilidade a uma vida sexual ativa e você trabalhar para trazer proventos para dentro de casa, a provisão material. E o cuidado para com a sua esposa, o cuidado pelo lar, o cuidado espiritual do lar, o ser uma só carne, o papel como instrutor, como orientador, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5, que é a responsabilidade do homem, de lavar, de purificar, de santificar. Né? Ali ele está falando diretamente sobre a palavra. O homem é quem lava, o homem é quem limpa, o homem é que tem a palavra, o homem é quem direciona. O homem é que é o cabeça, é o kéfale. Né? Kéfale é cobrir. É se você tem um pano, por exemplo, esse pano aqui está meio sujo, você tem uma estrutura, então kéfale é isso, é você cobrir. Cobrir para não perder, cobrir para não machucar, cobrir para não ficar perdido. É sinônimo de proteção. É sinônimo de se entregar para garantir que aquilo que é necessário se cumpra e aconteça. Então, nós precisamos conduzir os nossos homens a refletirem sobre o entendimento e o cumprimento do seu papel diante da sua existência. Como filho, como cidadão e cristão, cumprir com as suas obrigações sociais. Nós estamos submetidos à lei, à doutrina de Cristo, mas também nós temos que respeitar e seguir a lei do homem. Eu não posso descumprir. Quantas pessoas que nós temos conversado ultimamente que estão desorganizadas financeiramente, estão com o nome sujo. Então, é a imagem, a moral dele como cidadão. O papel dele dentro do ministério, como líder, como sacerdote, como um condutor, o papel como esposo, entender o que é ser uma só carne, entender também que não é só o provedor das questões materiais, mas emocionais, e também das questões espirituais do lar. E o papel do pai presente, do pai que conduz, do pai que orienta, do pai que ensina um caminho, do pai que explica, do pai que não deixa com que primeiro a criança pegue as referências das coisas no mundo aí fora, na escola. Você não pode deixar o seu filho a ouvir sobre as questões de gênero ou sobre sexualidade em sala de aula. O papel de instrução de orientação é sua em casa, no lar. A escola vai direcionar a técnica, o conhecimento técnico específico, mas quem vai doutrinar, quem vai definir o posicionamento do seu filho é você, pai. Então, antes de ele ouvir lá fora, ele precisa saber qual é a visão do pai dele, da mãe dele. O pai e a mãe dele pensam o quê? Ah, porque fulano pode fazer isso. Pronto, a gente respeita o pai que decide isso e aquilo para o filho, o pai que deixa o filho decidir isso ou aquilo. Mas o seu pai pensa o quê? Então você precisa deixar muito bem claro e consciente para seu filho a sua visão, o que você pensa, o porquê que você acredita dessa forma, o porquê do caminho que tem que seguir. Então, é necessário que momentos como esse aconteçam, para que a gente possa ministrar sobre a vida dos nossos homens, para que o papel deles como homem nessa sociedade se cumpra de maneira excelente, que eles tenham sucesso nos seus relacionamentos, como filho, como cidadão, como líder, como trabalhador, como homem que respeita, que segue as regras do trabalho, que se tem um contrato CLT ou uma prestação de serviço, tem um compromisso de ser fiel àquilo que acordou, de ter uma palavra, de cumprir com a sua palavra.
né? Do esposo que cumpre o seu papel, do pai que cumpre o seu papel. Então, precisamos trazer a reflexão e a instrução sobre os homens da nossa igreja e zelar pela cultura e pela ética cristã. Nós não vivemos segundo o curso do mundo. Nós não seguimos os ideais liberalistas. Nós não concordamos com a filosofia relativista. Nós temos uma carta magna, nós temos uma base, nós temos uma doutrina e nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade superior acima de todo pensamento, de todo homem, de toda vertente sobre a vida do homem. Então, que Deus continue te abençoando, te conduzindo e não deixe os homens da sua igreja dispersos. Ministra sobre eles e orienta-os em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz. Fala, pessoal. A verdade, a vida.